Fala pessoal, vamos aí para a correção do exercício 44 da nossa terceira lista de exercícios do curso de Java básico. Antes de começar essa aula, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações. Se você gostar desse vídeo, curta e comente. Então vamos lá. O exercício 44 diz o seguinte: faça um programa que tenha corredores com identificações de 1 a 20 e mostre quais são os 3 primeiros colocados de forma aleatória. Pessoal, na nossa lista eu coloquei de 1 a 40, tá? Corredores identificados com os números de 1 a 40, mas isso não faz muita diferença ali no exercício, tá? Vocês podem colocar 40 ali, é que na hora de resolver eu coloquei somente 20 corredores, tá? Com identificação de 1 a 20. Mas isso é indiferente, vocês podem colocar 40 depois, que também vai dar no mesmo. Então vamos abrir o nosso NetBeans. Então pessoal, eu estou aqui com o meu NetBeans aberto, vamos lá em exercício 0042, fazer uma cópia. Past Refactor Copy. O nome da classe vamos mudar para 0044. Refactor. Pessoal, aqui não tem choro nem vela, nós vamos ter que usar agora um dos Java Collection, que é o set, tá? O set, na verdade, ele é uma interface, tá? A gente vai começar a ver a interface já daqui a algumas aulas, que a gente vai começar a orientação a objeto, e o set faz parte, então, dessa parte de orientação ao objeto. E também nós vamos, dentro do set, nós vamos puxar a classe hashSet. E o hashSet, ele tem uma função fundamental que é não deixar que elementos sejam duplicados dentro de uma coleção. A gente vai ver essa parte de set, né, essa parte do Java Collection, no nosso próximo curso, que vai ser de Java intermediário, tá? Lá a gente vai ver com bastante detalhes. Aqui eu só vou chamar essas classes, né, e chamar esses métodos para a gente resolver este exercício. E acredito que o próximo também. Então, aqui nós já chamamos a classe random, tá? E o problema de usar a classe random, né, como eu falei para vocês anteriormente, é que ele gera elementos iguais, né? Então, se a gente tem um pódio, por exemplo, o corredor 14, ele não pode ocupar duas posições, né? O primeiro e o segundo lugar, né? Ele tem que ocupar pelo menos uma das posições, de forma exclusiva, né? Ele não pode repetir depois outra posição. Por exemplo, se ele estiver em primeiro, ele não pode estar no segundo e no terceiro lugar ao mesmo tempo, né? Então, por isso que a gente vai precisar usar o set neste exercício. E mais tarde nós veremos ele com mais detalhe lá no nosso curso de Java intermediário. Então, eu já importei a classe random, vou importar o set, import java.util.set, e vou importar também a classe hashSet, util.hashSet, que é maiúsculo, tá? Aqui eu já instanciei a minha classe random. E agora aqui, pessoal, nós vamos criar uma série de variáveis. Primeira variável, vou chamar de int, tipo inteiro. Vencedores, tá? São os corredores que vão estar no pódio, e serão 3. Então eu vou inicializar essa variável com 3. Vou ter uma variável também chamada primeiro corredor, que vai ser o corredor que vai ter o número 1, né, na camisa, né, ou aquele papel, né, que põe em cima da camisa do corredor. 1. Vou inicializar com 1. E vou também fazer uma variável do tipo inteiro chamado último corredor, tá, que vai ter a numeração número 20. Então eu vou inicializar ele com 20. E vou criar também, pessoal, aqui uma variável do tipo inteiro, tá, chamada intervalo, tá, que vai cobrir esse intervalo de 1 até 20, ou seja, dos 20 corredores, tá? Vou colocar então int intervalo, e ele vai ser igual ao valor do último corredor menos o primeiro corredor mais 1. Ok? Que vai cobrir esse intervalo de 20 corredores da corrida. E agora aqui, pessoal, eu vou tipo inicializar o meu set, tá? Que a gente vai fazer assim, ó, set, vou usar o sinal de menor, e aqui eu vou escrever integer, tá? Integer, que seria inteiro em inglês, né? E o sinal de maior, né? Como se a palavra integer estivesse aí dentro do menor e maior aí. Vou chamar o que seria esse objeto, né, de podium, tá? Que vai armazenar ali as 3 primeiras colocações, o podium igual a new, e vou chamar a classe hashSet menor e maior
abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Quando nós tivermos a nossa aula sobre Java Collections, eu vou explicar cada um desses passos aqui para vocês, tá? E agora aqui, pessoal, eu vou fazer uso do meu laço while, tá? While, podium, ponto, aí ele vai abrir uma série de métodos aqui, tá? É o ponto size, tá? Que é tamanho. Enquanto o tamanho do podium for menor que vencedores, que é a minha variável vencedores, tá? Aí dentro do código eu vou fazer assim, ó. Dentro eu vou criar uma variável, vou declarar uma variável tipo int posições, e nele eu vou colocar run.next int, e aqui eu vou colocar intervalo, a minha variável intervalo dentro do método da nextInt do run, né, do objeto run, mais primeiro corredor. E aqui na segunda linha eu vou chamar o objeto podium, ponto, ele vai me dar esses métodos aqui, e eu vou colocar add, tá? Que é de adicionar. E ele já colocou aqui dentro do parâmetro essa variável posições que eu criei aqui. Aqui eu vou fechar o meu laço, colocando chave. Vou apagar isso aqui que é da aula passada. Tá? Aqui está intervalo, é intervalo. E agora aqui fora do while, tá, pessoal? Eu vou colocar system.out.println os vencedores. Não, vou colocar melhor, né? O primeiro, o segundo e o terceiro lugar na corrida são ponto e vírgula. Pessoal, só quero mudar uma coisa aqui, ó. Vamos renomar o nome da nossa classe, ficou exercício 0444, né? 3 quatros aqui. Vamos aqui em refactor e rename, tá? Vamos renomear a nossa classe. Vamos dar um refactor. E agora aqui em cima, pessoal, vocês veem que ele já mudou o nome da classe, né? O nome da classe deve ser o mesmo do nome do arquivo, né? Se o nome da classe for diferente do nome do arquivo, ele vai dar um erro aqui no NetBeans, tá? Bom, o que faz o nosso laço aqui? Podium.size, aqui na primeira iteração do laço. Aqui ele está vazio, né? Não tem nada. E ele é menor que vencedores, que é o 3, é menor. Então aqui eu criei uma variável do tipo posições, e ele vai gerar um número aleatório de 0 a 19. E o intervalo aqui ele vale 20, é como se tivesse 20 aqui. Né? Então ele vai gerar um número de 0 a 19, só que eu pedi também para ele somar com o valor do primeiro corredor. O primeiro corredor vale 1. Então ele vai gerar, na verdade, então ele vai gerar aqui um número de 0 a 19 e vai somar com 1. Justamente para a gente não ter um corredor, né, com o número 0, ou que o corredor de número 20 ele nunca apareça no pódio. Então por isso que eu somei aqui com a variável primeiro corredor. Ele vai sortear, ele vai gerar números aleatórios de 0 a 19 e vai somar com 1. Então o nosso intervalo vai ser de 1 até 20. Depois que ele fez isso, ele vai pegar esse valor e vai adicionar ao objeto podium. Então, o tamanho dele antes era 0, agora, adicionando aqui posições, o valor do tamanho do podium vai ser 1. E eu volto aqui para o laço, né? E 1 é menor que 3, aí ele volta a fazer o laço. E ele vai fazer essa iteração 3 vezes, né? Vou ter pódio 0, vou ter pódio.size, tamanho 0, 1 e 2. Quando ele chegar no 3, 3 não é menor que o valor de vencedores, que é 3, né? Ele vai encerrar o laço. E aí lá no final ele vai imprimir para mim o valor do primeiro, do segundo e do terceiro colocado na corrida. Então vamos agora rodar o nosso programinha. Tá aqui. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar na corrida são os corredores 19, 7 e 8. Vamos rodar de novo. E aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado são os corredores de número 20, 6 e 8. Rodando de novo.
Aí ele deu aqui, o primeiro colocado foi o 17, o segundo o 9 e o terceiro o corredor de número 14. Vocês podem rodar quantas vezes vocês quiserem, que vocês vão ver que ele nunca vai repetir aqui, nas 3 primeiras colocações, o mesmo número do corredor. Tá? Então é para isso que serve aí os nossos Java Collection 7, né? E a interface #7. Ok? E com isso nós encerramos a nossa correção de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @javafácil2024 e no Threads, @javafácil2024. Até a próxima aula.